Fala pessoal, como é que vocês estão? Agente histórico aqui. Hoje eu vou fazer uma coisa que geralmente eu não faço, eu não reajo à esquerda radical, enfim, aos comunistas, marxistas, eu não reajo. Só que tá tendo uma confusão aí, uma briga, entre 2 figuras aí da esquerda radical e tem tomado parte desse conteúdo da esquerda na rede social, tem se voltado a esse tipo de discussão. É importante a gente se atentar a algumas coisas e alguns dos motivos do porquê geralmente esse tipo de abordagem geralmente não dá certo, tá, gente? Eh, eu já li, enfim, alguns autores marxistas, sei mais ou menos o que fala, não com a propriedade que esses caras, compreendem os autores, mas dá para perceber que o âmbito, o escopo da ideologia, ele tem um limite, e é um dos motivos de eu achar que a esquerda radical não funciona. Principalmente quando a gente prega uma coletividade, a qual a gente não consegue garanti-la na prática. E aí, acontece o que tem acontecido, que é essas rachaduras, essas divisões, essas subdivisões dentro da esquerda radical, cada hora um tentando puxar para si, eh a carteirinha de revolucionário, a carteirinha de mais fudido ou qualquer coisa do tipo. Eu não entro nesses debates, porque eu acho que é uma perda de tempo sem igual, mas enfim, vamos olhar mais ou menos o que está acontecendo aqui, eu vou dar os meus centavos aí de contribuição. Vamos lá? Isso é Ah, uma quando táticazinha surgiu? furada do PT de anos, viu, mano? Também vou te Quando falar, surgiu, é. é. Ah, tá lá, o Zé Dirceu é oposição ao PT também, tá dentro do PT, entendeu? O Zé Dirceu também exerce uma oposição, de certa forma, o genuíno, entendeu? Mas na hora que chega o bolo pra repartir, eles não têm divergência nenhuma, não, xará. Quando chega perto das eleições, eles começam a pintar uma cara de esquerda. Porque essa cara dá votos. Fora das eleições, malandro. É neoliberalismo a todo vapor e defesa disso. E defesa disso. Então, assim, veja bem, quem tá atento e tá olhando, tá vendo isso acontecer. Então, assim, não tô falando que o Breno é isso aí longe de mim, Sim, se ligou? sim. Mas tô falando que isso é uma tática do PT de muito tempo. Sempre teve esse lugar de querer ganhar a juventude. Ô, jovens, aqui também tem comunismo. É mentira, mano. Não tem não, mano. Tem nada. O, Eu não tô nem defendendo o comunismo aqui, irmão, porque a minha parada não é essa. Eu me coloco como defensor do comunismo, eu me coloco como defensor da revolta popular. Eu acho que a única ferramenta capaz de transformar o Brasil, de um dia transformar o Brasil, é uma revolta popular. Eu acho que a única ferramenta que transformou o mundo foram as revoltas populares. Mas você entende que nosso inimigo não tá só aqui dentro? Rodrigão, Porque tá lá de fora Rodrigão, então, também, ele ó, é vou gigante. dar uma de Jones Ele é Manuel, vou dar uma de gigante. Jones Manuel aqui. O grande comunista, a grande liderança, o Deng Xiaoping misturado com o Mao Zedong, com não sei o que, não sei o que. Qual foi a porra de comunista que se candidatou e fez uma revolução a partir do parlamento? É uma crítica válida aí do Galo, né, uma crítica válida, só que, assim, essa crítica você vai encontrar principalmente nas obras do Lenin, tá, gente? Para quem nunca teve oportunidade, eh, a o livro Duas Táticas da Democracia da Social-Democracia na Revolução Democrática e também, Democracia e Luta de Classes. Nessas 2 obras você vai encontrar muito disso dessa crítica que o Galo tá postulando. Só que o próprio Jones também, que é um leitor do Lenin, sabe que nessas obras também o Lenin, ele fala de ocupar vários espaços, inclusive, tá, inclusive no parlamento, inclusive no parlamento. E aí ele vai fazer uma digressão, o próprio Lenin vai fazer uma digressão falando que, eh, o não pode agir como uma linha auxiliar à cultura que está estabelecida, que eles chamam de liberal burguesa, certo? Mas sim, em busca de uma hegemonia proletária, uma identidade, uma independência absoluta de classe, que é isso basicamente que o Lenin vai pregar. E ele vai criticar, aqueles parlamentares que são aí da esquerda radical, ou seja, que são marxistas, e entram no parlamento para seguir a cauda da burguesia, né, com "rabeirismo", entre muitas aspas. E dessa maneira, se for isso, ou se for essa a crítica do Galo, ele tá correto. Só que ainda assim, o próprio Lenin, que é o cara, eu acredito que seja o cara a qual ele se baseia aí, mesmo ele falando que não é comunismo, não é nada e tal, é sim,
É uma demagogia ele falar isso, tá, gente? Porque ele se baseia nisso, tá? Mas o próprio Lenin vai falar que de um uso tático, né, do sistema, entre muitas aspas, tá? De ocupar esses espaços. Então, assim, na lógica do Jones, não tá incorreto dele querer se tornar um parlamentar e tentar aumentar a sua voz para fazer o que ele chama de, entre muitas aspas, revolução brasileira, tá? Não tá equivocado. O problema é aquilo, homens que começam como aí o Paulo Galo e o Joanes já foi um pouco antes assim também, extremamente críticos desses espaços, eles caem numa pequena hipocrisia, certo? E aí essa hipocrisia que é o que pega, principalmente dentro da extrema esquerda e dentro da esquerda radical. Os caras eles brigam por minúcias, por conceitos. Vocês acham mesmo que eles não vão apontar possíveis hipocrisias em alguém? E a gente tem que entender também que é um ambiente, gente, com muito ego, com muita inveja, tá? Isso não é exclusivo da extrema direita, não. A gente fala muito sobre o bolsonarismo aqui, sobre o Nicolas tomando aí uma postura de liderança, enfim. Na extrema esquerda também acontece a mesma coisa. Tem muito ego. É muito aquela questão do clube do livro, quem é mais revolucionário, quem tem a carteirinha de revolucionário por mais tempo, quem nasceu mais ferrado, quem nasceu no buraco mais fundo do mundo. Sempre tem essa discussão na extrema esquerda. Isso acontece porque o próprio Paulo Galo teve um debate dele, eh, e acho que estava o Humberto Matos, que ele chamou o Humberto Matos de playboy. Eu nem conheço o Humberto, assim, para falar o que que ele é ou o que ele não é, mas ele ele não é bem nascido, né, e ele é um professor, muito provavelmente ele não é rico não, tá, ele não é rico não. Mas é muito complicado viver o que eles pregam, certo? É muito complicado, é muito complexo. E aí vai ter esse tipo de debate, esse tipo de ataque, e em parte tá correto, mas em parte também vai estar incorreto, certo? Isso se baseando nas obras aqui que o próprio Galo ele vai se basear, tá, gente? Não se iluda, ele pode falar que ele é um intelectual orgânico e muitas pessoas aí da extrema esquerda, né, ou seja, dessa esquerda radical falam que ele é um intelectual orgânico para tentar diluir, ou dar um verniz de como é que eu posso dizer? De um homem comum a ele, certo? Mas é um cara que lê, que tem contato com as obras aí, né, do Marx, principalmente do Lenin. Ele sabe do que ele está falando, certo? Claro que ele tá pregando aqui uma pureza ideológica, ele quer uma revolta popular. Ele acredita que a revolta popular é o que vai mudar o mundo e que mudou o mundo. É bem assim, do jeito que ele está falando? Não é. Historicamente não é desse jeito, tá. As revoluções aconteceram, as revoltas aconteceram, as coisas mudaram sim, mas não foram conforme ele está explicando, puramente popular. E se tratando do contexto do nosso país, historicamente, é assim, é até engraçado falar em revolta popular modificando as coisas, sendo que aqui a gente tem um nível de o que eles chamam de conflito de classe ou de luta de classe, aqui a gente tem ele muito mais amenizado, tá. A gente tem ele muito mais pacificado. Então assim, eh, eu entendo aqui o que o Galo tá falando, mas ele me parece bem soberbo na fala dele. É um cara que, por estar próximo das pessoas mais comuns na sociedade e se, cacifar enquanto liderança dessas pessoas, ele se acha mais revolucionário que outros, assim como o Jones também, que se acha mais revolucionário que tantos outros. Enfim, o problema aí é o webcomunismo, é o Galo? Não, não é isso não, eu não acho que seja esse o problema não. Eu acho que o problema ele é muito mais central do que isso. Você pregar uma coletividade, você tem que partir do pressuposto em estar disposto a abrir mão de muitas coisas em prol dessa coletividade. E aí até a carta do Jones que vazou aí, eh, você vê que o Jones ele faz um esforço, tá, monstruoso dentro do grupo dele, enquanto outras pessoas não fazem, certo? Não fazem. O Galo nessa entrevista aqui ele vai criticar isso,
vai criticar o Jones, não o movimento. Então, tá explicado do porquê que eu não concordo com essa visão coletivista nesse sentido, porque, esse coletivismo cego, ideológico, ele só tende a ser predatório, nada humanista, nada, coletivista de fato, né. E aí você vê a situação do Jones que faz um esforço monumental para viabilizar a candidatura, viabilizar o grupo ao qual ele faz parte, faz diversas coisas e não tem o apoio, né. E aí dentro do próprio Lenin, tá, ele vai falar isso, principalmente na obra Duas Táticas da Social-Democracia, na Revolução Democrática, tá. Ele vai falar principalmente lá que esse caminho dessa revolução, desse grupo, certo, exige uma organização sólida, que é o trabalho coletivo, e não dependendo do carisma ou, né, dos recursos de um único indivíduo, que seria o Jones Manuel. Então o próprio grupo ao qual o Jones participa lá, ou participava, não fazia o que eles de fato pregavam. Então isso é muito complicado, gente. É por isso que há essas rupturas na extrema esquerda, é por isso que eles não têm coesão nenhuma. Só que, de fato, eles vão criticar todo mundo que entrarem no jogo, liberal burguês, porque essas pessoas são compradas ou são amolecidas, que é a fala do próprio Paulo Galo aqui, certo? É uma das críticas que o PT ele sofre, principalmente da esquerda radical. Mas enfim, vamos ouvir mais um pouco aqui do Paulo Galo. Não. Qual foi a revolução que começou a partir do parlamento? Qual foi o comunista que ganhou uma eleição e foi lá e dentro da máquina falou, opa, vamos fazer uma revolução? Nenhuma. Não tem uma. Não tem uma. Todas começaram pela base, todas começaram pelos trabalhadores, todos começaram a partir de uma revolta popular. Depois as coisas foram se estruturando e, consequentemente, se burocratizando. Mas beleza. nenhuma revolução é igual à outra. Todas as revoluções Ótimo, têm mas sintomas diferentes. Concordo com você, e mas meios diferentes. mas me fala uma que partiu de um Hugo candidato. Chávez, por exemplo, quando ele entra na Venezuela, ele faz transformações assim absurdas. Ele usa a eleição como uma ferramenta e ele usa o cargo dele para promover transformações dentro da Venezuela. Uhum. Agora o problema que eu tô te falando é assim que o inimigo não tá só aqui dentro. Ele tá lá de fora e ele é grande demais da conta. Né? Ele vai agir para te sabotar o tempo todo. Ele vai agir comprando pessoas da sua confiança. Ele vai agir com corrupção. Ele vai agir de várias formas para quebrar o sistema e sobreviver o deles. Esse é o jogo, cara. Uhum. Hugo Chávez era professor de história do Exército. Uhum. Se o Jones Manuel fosse candidato a professor de história do Exército, caralho. Aí era pra ter medo do falando, Aí falou, ô louco, esse negão tem que entrar no partido desse negão. Que ele vai começar uma parada. Ele vai começar uma parada da hora. O Jones foi professor da escola militar, viu? E outras situações aí, né? Não, isso aí eu tô falando assim, né? Tô falando que ele vai fazer isso Poderia também. ser outras coisas, entendeu? Agora assim, comunismo. Vote em mim é foda. Entendeu? Fica estranho. Não combina, não entra no ritmo, entendeu? Pra mim não entra no ritmo. É como se você estivesse, sei lá, fazendo um samba bom. Ó, marxismo, ó, China, ó, esse negão é bom de samba, hein, mano. E aí, de repente, sei lá, você desafinasse. Aí você vai, ei, caralho, tá vindo bem, o samba tava da hora. Cara, mas assim, não é defesa Um comunista com 2 milhões de seguidores no Instagram. Alguma coisa tá estranha, mas alguma coisa também é interessante. Isso não é fundação Ford, Por que não você acha é? que tá estranho ter 2 milhões de seguidores no Instagram? Porque, irmão, a meta não é comunista, xará. A meta é anticomunista. A meta já derrubou a conta dele várias vezes, igual derrubou do Chavoso também. Mas voltou. E derrubou do Chavoso. Por que volta? Voltou porque o povo cobrando, ó, tem que voltar, tem que voltar, Rodrigão. né não? Eu não sei não se é assim não. Assim, é interessantíssimo. 2 milhões de seguidores no Instagram é muito... Para um comunista, um intelectual orgânico, um educador popular que se propõe a fazer a propaganda do marxismo na internet, conseguir atingir 2 milhões de seguidores no Instagram, isso é muito interessante, mano. Qualquer pessoa com um mínimo de interesse na Revolução Brasileira vai olhar e vai falar, porra, isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, opa, mas peraí. Ao mesmo tempo que é muito interessante, calma aí. Tem, tipo assim, ó, tem um punhado de arroz ali, mas do lado tem um pauzinho e tem uma cordinha. Fala, peraí.
Esse punhado de arroz tá legal, mas esse pauzinho, essa cordinha, é o passarinho, né? Tentando entender o que é a caminhada ali. Assim, dentro do capitalismo, você só cresce enfrentando contradições. O que são as contradições que o capitalismo joga pra você, marxista, comunismo, coisa? Um labirinto. Porque você não se vende. Você é aquele comunista que não se vende. Aí ele te joga você dentro de um labirinto. E aí você fica lá perdido. Sabe qual que é seu preço? Uma saída. E o capitalismo tem diversas saídas pra você. Se você estiver desesperado, querendo procurar uma saída, porque agora... Isso aqui é foda, Rodrigão, ó. Eu elejo você a minha liderança. O capitalismo joga com isso. Então você agora é meu herói. Rodrigão, Rodrigão, Rodrigão. Aí você entra nesse capitalismo por nós, porque você é a grande liderança. E aí você começa a ficar desesperado. Igual tá acontecendo, nós tá vendo isso acontecer agora. Bate no muro, você se desespera. Bate no outro muro, você se desespera. Aí a galera começa a ficar assim, ó. E aí, liderança? Eu não ia conseguir. Que hora você, pô, cantor de galo, falou que era, que não sei o quê, entrou no negócio e agora tá aí todo perdido, não tá conseguindo entender. Tá estranho essas ideias, tá mudando. Opa, calma aí. Qual que é seu preço? Você não tinha um preço. O capitalismo agora fala assim, ei, o capitalismo faz assim, ó. Você tem uma saída aqui, ó. Aí você, puta, eu vou virar um bosta se eu ficar perdido aqui. Aqui, ó, encontrei. Aí você sai por essa saída, amigão. Você sai por essa saída. Quem te deu essa saída? Foi o capitalismo. É engraçado, né? Um dos motivos de eu entender do porquê não dá certo essa esquerda radical. Os caras até dentro da própria, enfim, dentro da própria ideologia deles, os caras já têm a própria teoria da conspiração. Não tô falando que o Jones ele é um agente externo, não, apesar de que tem algumas contradições. Só que olha só que interessante, os caras que de certa maneira apoiam ele, é o que o Galo tá falando aqui, quando o cara cresce demais, né, enfrentando essas contradições do próprio sistema ao qual ele nasceu nele, esses próprios membros que de certa forma, delegaram certo poder, certo simbolismo, certo? Ou capital simbólico a esse agente que seria o Jones Manuel, eles começam a olhar de forma suspeita pra esse cara. Pô, será que por que esse cara tem 2 milhões? Será que é porque a voz dele tá chegando a mais lugares? Ou porque ele já foi cooptado pelo sistema? Meu irmão, tá vendo como que a ideologia deles já é falha, já a coletividade que é pregada por eles já falha dentro da própria patota. Isso que, claro, eles não são do mesmo partido, do mesmo grupo, enfim. Mas eu falo, eles entendem a mesma ideologia de maneira diferente, certo? O Paulo Galo aqui, ele acha que ele vai mudar o mundo, com revolta popular, aproveitando de revoltas populares. De certa maneira, algumas, certo, serviram de propulsão para algumas pessoas, para alguns líderes no mundo. Isso é um fato. E o Paulo Galo vai se aproveitar de alguma, principalmente aqui no Brasil, onde as janelas de oportunidades elas, são pequenas, eu duvido muito. Sinceramente, eu duvido muito. Aí você vai falar: "Pô, então você acha que o Jones está correto?" Gente, eu não sou marxista, certo? Eu não sou marxista. Mas ele pelo menos ele está tentando potencializar o que ele acredita. Se vai dar certo ou não, aí já é um problema que o Jones Manuel tem que enfrentar. Assim como ele tem que enfrentar aí essa galera que teoricamente deveria estar com ele e está criticando ele. Me parece que lideranças nessa esquerda radical, quando eles se destacam minimamente, aí eu não tô falando se é web comunista, se não é, enfim, se é o genuíno, se é o se é alguém dentro do PT, enfim, não tô falando disso não. Mas quando eles se destacam, essas pessoas elas, enfrentando essas contradições, elas são colocadas em xeque pela própria pela própria galera que apoiava essa turma. Como vai fazer? Como vai resolver? Essa é uma questão que eu acho que os marxistas eles vão, eh, demorar muito tempo para responder, porque a teoria não é como a prática. A teoria não é como a prática. A prática ela é muito mais brutal, ela é muito mais visceral, e a gente tem visto aqui, eu tenho principalmente aqui falando sobre nacionalismo, falando sobre, trabalhismo, tem algumas contradições que aqui, até mesmo com os meus amigos aqui trabalhistas, certo, a gente discorda.
E aí alguns pontos aqui que eu já coloquei em outros vídeos aí quanto à questão da anistia, ou, por exemplo, quanto às alianças que o Ciro está fazendo lá no Ceará, enfim, tem pontos que são discordantes entre a gente. Só que é claro que tem os pontos que são importantíssimos e são de convergência, e a gente foca nos pontos de convergência. Só que isso vai do individual, tá vendo? Não é do coletivo, não são os trabalhistas ou os nacionalistas falando e a gente aderindo isso. A gente enquanto indivíduo se, identificando com esse tipo de ideologia, a gente pensa: "Pô, será que isso aqui tá correto? Será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui tá errado?" E aí a gente toma a nossa posição e a gente coloca essa posição perante os nossos pares. E aí são divergências que muitas vezes a gente consegue contornar. Aí nesse jogo, nesse sistema, nesse labirinto, eu vejo que essa esquerda radical aí, ela tá muito perdida, não é nem lançada no labirinto, ela já nasce dentro do labirinto, então ela vai sempre se perder, né. Ou usando a analogia aqui do galo, ela vai sempre achar uma porta. Eu acredito que o galo vai ser o perdido no labirinto, não talvez no futuro ele mude um pouco a opinião dele, ele tente aproveitar as oportunidades que ele tem ainda dentro desse labirinto, porque eu não acho que ele vai ser uma pessoa como é que eu posso dizer? Das lideranças de rua ou das lideranças das minorias aí, né, das revoltas populares o resto da vida. Ele vai tomar muito provavelmente ele vai tomar muita porrada durante a vida inteira, enquanto alguém que está tentando fazer algo. Isso que eu não conheço o trabalho dele de fato, eu sei minimamente. E isso vai no tempo, isso vai derrotá-lo. Já derrotou diversos outros, por que que não vai derrotar o Paulo Galo? Mas enfim, uma coisa que a gente pode presumir aqui, de tudo que a gente viu, é que há um ego muito grande. Há uma presunção da importância do próprio Paulo Galo aí para os movimentos que é muito grande por parte dele, e algumas vezes aí, não nesse corte, mas durante a entrevista ele fala em terceira pessoa, sabe. E toda vez que ele fala do Jones, ele fala com um pouco de desdém. Ele faz alguma ressalva ou outra? Faz, mas ele fala com muito desdém. E é um dos motivos, gente, de eu não acreditar nessa utopia que eles pregam não, porque dentro do próprio grupo, dentro, né, da própria coletividade que eles pregam, a gente tem as pessoas aí, por ego, atacando umas às outras. Não que não tenha que ter crítica, certo? É importante, como eu já disse aqui. Só que ataque gratuito, esse tipo de coisa, ataque às pessoas em si, ou uma quase que uma uma visão onipotente do seu próprio indivíduo, que é o que está acontecendo aqui. É deletério para qualquer tipo de grupo, para qualquer tipo de movimento. Eu tenho minhas divergências com as ideias que muitas vezes o Tamir coloca, que o Crap coloca, que o Charlie coloca, eu vou lá, eu faço uma crítica a essa ideia, certo? E eu tenho divergências a outras pessoas, a outros autores que eu leio, eu coloco essa crítica, né, à ideia. Mas nada que vá tirar de mim a ideia de que o nacionalismo ou um trabalhismo é importante para a gente poder desenvolver o nosso país. Eu não vou focar nas divergências. E aí a gente vê que o foco aqui do Galo são as divergências. E é interessante ver isso, né? Enfim, esse era o vídeo. Queria reagir minimamente isso aqui, só porque tá muito em alta isso aqui, tá bom? Eu não vou ficar dando palco, tá, gente? Eu não fico falando sobre a esquerda aqui ou esquerda radical aqui, porque eu acho que, assim, de certa maneira, apesar do Jones ser um grande comunicador, a gente tem o Humberto Matos, a gente tem outros aí também, o Gaio Fato, enfim. Não acho que eles tenham esse tipo uma relevância tão grande assim, conforme, eh, as pessoas pensam. A gente sabe que historicamente no Brasil, o comunismo não tem dado resultado que eu falo nas urnas, tá. Mas aí, vem a crítica do Paulo Galo, vem a justificativa do Jones, e aí o baile segue. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Valeu!